Então, boa noite a todos e a todas, obrigada por participarem, obrigada mais uma vez a todos os convidados por terem aceito o nosso convite e o nosso desafio, e obrigada também à ABAD por nos ter proporcionado e permitido a realização deste evento. Particularmente eu tenho que agradecer aos meus colegas do GTAM que me nomearam para ser interveniente principal desta conversa, uma tentativa de moderadora, espero estar à altura das funções que me meteram a desempenhar. Como o meu colega Vítor já disse, a sessão está a ser gravada e nós, para posteriormente ser publicada, quer no site, quer no canal do YouTube da BAD, e pedimos que as questões que forem surgindo ao longo da conversa, particularmente para algum interveniente ou para todos, sejam colocadas no designado bate-papo ou para que depois, no final, possamos apresentá-las a quem de direito. Damos então assim início à segunda tertúlia do GTAM, subordinado ao tema a gestão da informação sem transparência é possível, e começo por apresentar os intervenientes. Alguns deles já são nossos conhecidos. O professor Tiago, penso que é estreante nas nossas atividades. O professor Borbinha tem um vasto currículo que foi difícil de resumir. Ele tem desempenhado funções e desenvolvido trabalho na área dos sistemas da gestão da informação. É professor catedrático do Departamento de Informática do Instituto Superior Técnico, sendo também o coordenador do Departamento da área científica de Sistemas da Informação e coordenador do Laboratório de Sistemas da Informação e de Apoio à Decisão do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento, que penso que também está integrado no Instituto Superior Técnico. Para além destas funções e paralelamente às de professor, é atualmente técnico especialista na Secretaria de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, dando apoio a questões relacionadas com o paradigma digital. De relembrar que a Secretaria de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa é a entidade que tutela a Agência de Modernização Administrativa, que por sua vez coordena o Comitê Técnico do Conselho para as Tecnologias da Informação e Comunicação na Administração Pública. Como investigador e docente universitário, a atividade do professor José Borbinha tem-se centrado, como se percebe, nas questões da gestão de requisitos e da modulação e desenho dos sistemas da informação, nomeadamente com especial enfoque nas questões da arquitetura empresarial, da governação, da inovação, da segurança, da normalização e da conformidade. O professor Borbinha foi ainda responsável pelo lançamento da Biblioteca Nacional Digital. Em 2019 foi consultor na área da gestão da informação do Secretariado-Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, e tem sido consultor e avaliador de vários programas europeus e mundiais nesta área. É ainda membro ativo de várias associações, nomeadamente da BAT. Por sua vez, o professor Tiago Fidalgo de Freitas é professor universitário na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, faculdade onde fez a sua formação, licenciatura, com menção em Ciências Políticas. É também diplomado pela Academia Europeia de Direito Público e Direito Comparado Europeu e Internacional pelo Instituto Universitário Europeu. Foi advogado estagiário, consultor externo de vários escritórios de advogados, é assistente de investigação na New York University School of Law e no Instituto Universitário Europeu, que funciona em Itália. É professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade Católica e é doutorando em Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde leciona como assistente convidado.
É ainda coordenador executivo e investigador do Centro de Investigação de Direito Público e consultor coordenador do Centro de Competências Jurídicas do Estado. É também membro da CADA, da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, e autor e coautor de vários artigos e várias publicações sobre temas do direito constitucional, administrativo, europeu e internacional, com destaque especial para a transparência e para o acesso à informação. Por fim, mas não menos importante, o Dr. Maranhão Peixoto é natural de Esposende, onde desenvolve atualmente a sua atividade profissional. É licenciado em História e Ciências Documentais com opção de arquivo pela Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, melhor dizendo. Iniciou a sua atividade como docente do ensino preparatório e secundário e, posteriormente, dirigiu o Arquivo Geral do município de Vila Nova de Gaia, a Biblioteca Municipal de Esposende e o Arquivo Municipal de Viana do Castelo. Foi membro do grupo de trabalho que criou a portaria, criou o regulamento arquivístico para as autarquias locais, mais conhecido por Portaria 412 de 2001, de 17 de abril, que entretanto foi republicada em 2009, e foi coordenador da Comissão Permanente do Grupo e da Secção de Trabalho dos Arquivos Municipais da BAD, de que também foi um fundador. Pronto, é graças a pessoas como o Dr. Maranhão que o grupo atualmente existe e pode preparar e fazer estas atividades. É igualmente autor de diversos trabalhos sobre a história local e regional e sobre a divulgação de fontes de arquivística municipal e também formador acreditado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional. Entre 2012 e 2017 foi vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Esposende e é atualmente o presidente do Conselho de Administração da Esposende 2000, atividades desportivas e recreativas, uma empresa municipal que faz a gestão dos espaços e da atividade cultural e desportiva do município de Esposende. Dando início propriamente à conversa e partindo de um plano que talvez possamos designar como mais teórico para um plano um pouco mais prático, vamos começar por abordar a questão da transparência à luz da lei. Ou seja, nós percebemos de que o conceito de transparência é uma referência que surge em vários diplomas legais, de forma mais ou menos dispersa, mas ele vai estando lá. Contudo, aqui para a nossa análise tivemos por base a Lei 26 de 2016, que é a lei mais conhecida e abreviadamente conhecida como a Lei de Acesso aos Documentos à Informação Administrativa, de 22 de agosto, e pegámos no artigo 10º, no qual está prevista a divulgação ativa da informação, é assim mesmo o título do artigo. Contudo, peço desculpa pelo ruído de fundo, contudo, analisada esta questão e a lei, parece-nos que a informação que se refere ser publicada ou ser obrigatoriamente publicada se circunscreve a informação que podemos designar de financeira. É uma informação que está mais centrada na decisão final do que no processo de decisão e que ainda assim questionamos se é efetivamente publicada por todas as atividades, por todas as entidades. Porque pareceu-nos que... Portanto, estava eu a dizer que para o primeiro tema desta conversa escolhemos a Lei 26/2017, nomeadamente no artigo 10º, em que refere uma série de informação que obrigatoriamente deve ser publicada por todas as entidades públicas. Nós questionamos se efetivamente ela é publicada por todas as entidades públicas, e em que medida é que essa publicitação e o registro da informação em sistemas de gestão da informação e a sua organização contribuem para o cumprimento desta lei e de outras leis relacionadas com a transparência e para a boa governação. E questionamos ainda que
havendo ainda organizações que têm processos híbridos, ou seja, processos que existem tanto em papel como em formato digital, de que forma é possível garantir o acesso à informação transparente tendo este cenário? Começávamos, se calhar, pelo professor Borbinha, nos pudesse responder a este repto. Certo, obrigado. Portanto, eu, antes de tudo, começava por agradecer o convite e gostava de agradecer a vossa gentileza em de me dar a primazia de começar, porque realmente, sendo a primeira questão mais deste aspecto legal formal e sendo eu essencialmente técnico e engenheiro, então sei que significa que se calhar posso dar uma resposta um pouco expedita e passar a bola ao próximo, que se calhar é mais especialista. Os meus dois colegas são mais especialistas do que eu no quis. Apesar de neste momento eu dar apoio a um gabinete governativo, e precisamente o gabinete por onde estas coisas passam, na realidade o meu papel é essencialmente técnico-tecnológico, e portanto eu todos os dias aprendo coisas novas sobre o que é que vai na cabeça dos juristas e dos advogados e destas coisas, e fico sempre surpreendido, porque é realmente interessante. Vamos lá ver, se calhar seria interessante recordar que neste preciso momento está a decorrer um processo de transposição para o enquadramento legal nacional da diretiva da União Europeia, que por acaso tem um número muito engraçado, de 1024, de 2019, que é preciso, e digo engraçado porque é sobre dados abertos. Portanto, e quem percebe estas coisas do digital, o 1024 é um número simbólico, porque é 2 elevado a 10, portanto é um kbyte, é um kbit, e portanto é fácil. E essa diretiva está a ser transposta cá para o nosso enquadramento, precisamente como uma alteração à Lei 26 de 2016. Portanto, aqui há cerca de, eu agora não consigo precisar, mas há cerca de 3 semanas, ela foi, na generalidade, aprovada no Parlamento, portanto, neste momento está em discussão na especialidade, portanto, eu acho alguns ajustes que vão ser feitos. E já agora, por aquilo que eu sei, não sei se aqui alguns dos presentes tiveram a oportunidade de seguir o debate no Parlamento na altura e de consultar a proposta de transposição. Um dos aspectos em que a nova, digamos, alterações à lei precisamente incida é na divulgação da informação. Se bem que vem a moldes um pouco diferentes, porque o que a nova lei ou as alterações à lei vão evidenciar é um novo conceito que é o dos dados também, portanto, porque é sobre dados abertos. Portanto, e de alguma forma, isto agora simplificando um pouco a linguagem, aqui a conversa, vem fazer uma equiparação entre portanto, os dados e os documentos, dados como documentos, e vem depois criar um conjunto de obrigações sobre a publicitação de dados abertos. Eu, por acaso, gostei muito de um ponto que a Filomena disse há pouco, porque eu acho que é a parte essencial desta coisa toda. Portanto, obviamente, isto dos dados abertos é extremamente excitante, não é? Portanto, ver isto enquadrado neste aspecto, mas eu vou repetir palavras minhas, o que a Filomena disse há pouco, eu acho que é o ponto essencial. Na realidade, a questão não está a jusante, está a montante, não é? Está nos processos. E, portanto, e aí confesso que para aquilo que nós... Portanto, a diretiva é relativamente... não diz nada sobre isso, portanto, não vai haver alterações sobre isso. E provavelmente o que é que se passa aí sobre isso, se calhar o Tiago sabe mais do que eu, que está na casa, não é? E, as questões dolorosas nestes aspectos costumam ir parar à casa, não é? E, portanto, eu se calhar ficava por aqui e passava a palavra, precisamente, a batata quente, considerando se calhar pode haver questões interessantes na discussão, está bem? Claro, obrigada. Então, professor Tiago, somos todos ouvidos, temos muito interesse em ouvi-lo. Então, doutor Maranhão, não se importa de dar continuidade e depois voltamos ao professor Tiago? Não há problema. Obrigada. Muito boa noite a todas e a todos. Antes de mais, um profundo agradecimento e penhorado ao Grupo de Trabalho da Guias Municipais pelo convite e pelo privilégio que me concedem participar nesta tertúlia. Em relação à temática, como compreenderão, e ao contrário do que possamos pensar, ela é de uma forte densidade. E aquilo que
por norma, nos é exigido em termos de publicitação, são, digamos, os pilares mestres ou as ferramentas mestras de qualquer instituição, nomeadamente a parte financeira, nomeadamente a parte decisória em termos de, eu falo no caso concreto do poder local, dos municípios, e também aqui na especificidade do que eu vou sentir neste momento enquanto gestor público local. Acabamos também por haver uma série de repetições de publicitação, Tribunal de Contas, Tribunal Constitucional, Procurador da República, Assembleias Municipais, Câmaras Municipais, mas hoje há, na minha opinião, já um código postal, que é obrigatório para todas as entidades, que é a publicitação no site. É evidente que temos que cobrar também ainda toda a informação que publicitamos obrigatoriamente em suporte de papel, mas aquela que é, em termos de divulgação mais direta, é a que colocamos nos sites, no caso das empresas municipais e outras instituições. Muitas vezes, eu diria a maior parte das vezes, há uma questão, relativamente à parte da transparência, que é a questão polissémica e a interpretação que se dá, não é? Na minha opinião, eu penso que o legislador privilegia, digamos, o poder discricionário da lei e não o vinculativo, porque no fundo é isso que cria também negócio jurídico e também faz movimentar os tribunais e afins, não é? E acordos que possam acontecer entre as partes. E do estudo da lei, então, que é feito com a maioria das vezes, o que eu noto cada vez mais no corpo legislativo é a parte labiríntica da questão, os recantos, os refúgios, interpretações, digamos, no fundo, até uma confusão objetiva entre as partes formais e substantivas dos diplomas. Há muitas áreas cinzentas e nebulosas que levam a alguma interpretação duvidosa, à troca de argumentação e muitas vezes inclinam, como vocês sabem, e o dia a dia nós estamos até bombardeados pelos média sobre isto, não é? Inclina, conforme as situações, quem são os intervenientes, quem são os agentes, não é? No fundo, há um certo fomento de litigância. É evidente que, perguntar-me-ão, e se nada fosse publicitado, claro, isso é impensável nos tempos que correm, não é? Porque isso seria, perdoa-me a expressão, assassinar a cidadania e a participação dos cidadãos. É importante que, não só em termos territoriais locais, mas também em termos territoriais ao nível nacional, nós saibamos qual é o mosaico que se nos apresenta, porque a administração tem que ser vista como uma parceira e não, na minha opinião, e não como uma inimiga ou como uma adversária. Esta legislação, acima de tudo, cria também algum brilho, algum sol em termos das suspeições que são frequentes, que se lançam sobre as pessoas, sobre os agentes, sobre quem está à frente dos órgãos. Portanto, é sempre muito complexo. Acredito que iremos dar num futuro próximo outros passos também, não é? Até porque as tecnologias permitirão um refinar não só daquilo que nós chamamos a DSI, a Divisão Seletiva de Informação, mas também o compromisso entre quem administra e quem é administrado. O compromisso em quem lidera os processos e os faz naturalmente correr e chegar ao termo decisório. Se me perguntar, é uma tarefa fácil? Penso que não é fácil. Portanto, o que teremos é que eu aqui fazer um contributo do que é a nossa experiência, seja no poder local, seja no poder central, no poder regional, seja no mundo empresarial, público, privado. Há aqui da minha opinião, terá que haver um acerto de segmentos para melhor servir. E é evidente que isto não tira de parte, na parte privada, aquilo que é o empreendedorismo, o fomento da economia, a dinâmica económica, não é? Se todos soubermos, perdoa-me a expressão, com que linhas é que nos cozemos, acho que tudo será muito mais fácil. Como compreenderão, mais transparente. Sim, como compreenderão, é evidente, como compreenderão, a parte jurídica, a parte mais legislativa, digamos, a parte mais substantiva e formal, tem os seus agentes, não é? Nós, enquanto técnicos e profissionais da informação,
temos uma missão que não é fácil e que requer também muita preparação, não só nas faculdades, mas também a posteriori, em termos de formação profissional. Esta formação, na minha opinião, terá que ser feita. Nós temos um código deontológico extremamente claro, mas temos de ser também agentes de mudança de mentalidades, que é um problema que eu acho que o país continua a atravessar, mas sou otimista. Mas apesar da duplicação, o Dr. Maranhão não se sente às vezes reduzido no tipo de informação que tem que publicar? Foi um bocadinho isso que nós sentimos na análise que fizemos, é que se calhar há muita informação pertinente para além daquela que é obrigatoriamente publicada. Como disse no início, não é? O que é publicitado ou publicado são os pilares, como compreenderão. Toda a informação adjacente, a montante e a jusante poderá, na minha opinião, tendo em conta a pertinência das situações, também deverão ser publicadas. Eu defendo que não perdemos em publicar a mais. Pois. Perderemos sempre, se guardarmos na gaveta, perdoa-me o termo, de forma consciente ou inconsciente, e então aí a suspeição cai em cima de nós e complica ainda mais o nosso trabalho. Não tinha dúvidas. Certíssimo, obrigada. Estaremos agora em condições. Espero que sim. Está ligar um perfeito. cabo lá. Pronto, ótimo. Isto às vezes, por acaso não tenho tido estes problemas, mas aconteceu hoje. Enfim, queria mais uma vez agradecer o convite à ABAD e ao grupo de trabalho em particular, e tive muito gosto em aceitar, não só porque em si o convite é muito honroso e sobre um tema que me interessa também, mas porque também tenho ligações familiares à ABAD. A minha tia foi associada da ABAD durante muitos anos, não da área dos arquivos municipais, mas depois da área da informação de saúde, Herminda Sostelo, e portanto também por isso é com muito gosto que aqui estou. Em relação ao tema proposto e aos 3 subtemas, eu acho que na verdade só tenho alguma coisa para dizer sobre o primeiro, e portanto como o professor Borbinha dizia ao contrário, eu acho que aqui de facto depois vou deferir mais para os demais intervenientes que têm experiência real de gestão destas matérias do que nesta. E, portanto, nesta talvez pedisse um bocadinho de tolerância para dizer mais uma ou duas coisas, que depois prometo que compenso com silêncio ou com uma intervenção mais curta nos próximos temas. Nós temos a certeza que terá a dizer sobre todas, senão não teríamos convidado. Mas ainda assim, está bem, damos-lhe mais uns minutos. Uma pequena tolerância, sim, claro que sim, até porque temos todo o interesse em ouvi-lo, quer como professor e especialista em Direito, quer como membro da Casa. Portanto. Pronto, eu falo na qualidade de académico. Como não represento a CADA, não é? A única pessoa que representa e que pode representar a CADA é o seu presidente. Eu sou apenas um entre vários membros. É evidente que a minha opinião depois pode estar mais ou menos determinada por isso, mas será essencialmente como académico. Ora bem, então, relativamente ao tema da transparência e ao tema do acesso à informação, há aqui um aspecto no qual se enquadra este dever de divulgação ativa de informação, que é a existência de deveres para as entidades que estão obrigadas à LADA, a tal Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, a Lei 26 de 2016, que são deveres que têm uma particularidade, que têm uma projeção organizatória, que é essencialmente o que os distingue de todos os outros. O que é que isto significa? Significa que quem está obrigado à LADA tem o dever de se organizar de forma a facilitar que os interessados tenham acesso à informação. É tão simples quanto isto. E estes deveres organizatórios são essencialmente 2 no quadro da LADA. Um é o dever de divulgação ativa, de que já se referiu brevemente. E o outro é o dever de nomear um responsável pelo acesso à informação. Portanto, são aqui estes 2 deveres. Estes 2 deveres, tal como estão na lei neste momento, são deveres jurídicos chamados imperfeitos. Imperfeitos porquê? Porque são deveres cujo incumprimento não tem qualquer sanção. E, portanto, se forem violados, como tantas vezes são violados, não há nenhuma consequência prática
para essa violação. Mas o problema, e aqui já se vê um dos problemas, uma das insuficiências da lei, mas este problema acresce outro, que é o de que não existem nenhuns incentivos de outra natureza, incentivos positivos ou incentivos negativos, como seria a atribuições particulares de um direito de queixa à CADA em caso de incumprimento de alguma destas obrigações. Portanto, não existindo esses incentivos positivos ou negativos para o cumprimento destes deveres, verifica-se que há um desrespeito mais generalizado do que seria desejável em ambos os casos. Há uma área que é uma exceção, tanto quanto eu tenho percebido, que é a área da saúde. Na área da saúde há maior cumprimento destes deveres do que nas outras. Mas em todas as outras a regra é de algum desrespeito por estes dois deveres. Entrando agora na especialidade em cada um deles. No que diz respeito ao responsável pelo acesso à informação, que normalmente é referido pela sigla RAI, é um órgão ou agente que tem essencialmente 3 tipos de competências. Promover as obrigações de divulgação ativa, aquelas que falaremos a seguir, acompanhar os pedidos de acesso e articular-se com a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. Ora, neste momento, para além de não haver sanções para a inexistência de responsáveis pelo acesso à informação, a própria figura em si ainda é insuficiente. E é insuficiente por várias razões. Por um lado, porque as competências são insuficientes. O RAI não tem, por exemplo, a possibilidade de realizar auditorias à própria instituição. É insuficiente também em termos de estatuto jurídico. Por exemplo, não se clarifica se o RAI tem ou não tem autonomia técnica ou independência no exercício das funções, ou sequer se há alguma incompatibilidade. E, portanto, por exemplo, há questões que não se sabe qual é a resposta nos termos da lei. Pode o mesmo RAI ser o RAI para várias entidades, por exemplo? Pode o RAI acumular com a figura de encarregado de proteção de dados? A lei nada diz. E o contraste é tão mais gritante que, se compararmos com a regulação que a lei faz do encarregado de proteção de dados, vemos o quão lacunar é a própria a regulação da figura. Diferentemente, se este órgão tiver uma alocação de meios adequada, ele poderia até não só implementar as melhores práticas na matéria em cada uma das instituições, mas conduzir a soluções inovadoras, equilibradas e eficientes no que diz respeito ao acesso à informação. E estas soluções podiam poupar muitas horas de trabalho a toda a gente, à instituição e aos requerentes de informação. Agora, passando ao segundo dever organizatório. E já estou quase no fim. Portanto, não é uma coisa muito longa. O outro dever organizatório é o dever de que já se falou, o dever de divulgação ativa de informação administrativa. Ora, quanto ao dever de divulgação desta informação administrativa, a lei, de facto, tem uma perspectiva minimalista. E, mesmo assim, é violada, como já sabemos. É minimalista porque só prevê uma obrigação a cada 6 meses. É minimalista porque a publicação da informação em causa, a documentação em causa, é também muito pouco significativa. E portanto, não tem uma abrangência que seja particularmente asseguradora de uma grande transparência. A este dever de divulgação proativa de informação, há depois alguns deveres secundários que acrescem, como criar linhas de atendimento telefónico, o dever de se utilizar linguagem simples, clara e concisa, de tentar utilizar meios de administração eletrónica e por aí fora. Portanto, são deveres secundários. Qual é que é a minha apreciação do conteúdo da informação que tem de ser divulgada? De facto, a informação elencada e exigida é o mínimo dos mínimos.
E nada impede que qualquer entidade decida adotar uma política de transparência mais abrangente, mais rigorosa e, portanto, que divulgue mais informação. Mas eu devo dizer que aquilo que me parece particularmente importante não era sequer o alargamento da quantidade de informação que devia ser disponibilizada. Mais importante para isso, para mim, seria o desenvolvimento de outras práticas que facilitassem e promovessem o acesso à informação. Seria o caso, assim, num nível muito básico, da disponibilização de uma página de internet que explique o regime e as condições de acesso à informação, faculte formulários adequados ao tipo de instituição e ou de informação que esteja em causa. Por exemplo, é evidente que o acesso à informação de saúde tem especificidades diferentes do acesso à informação de um município. Isso é manifesto, não é? Mas que disponibilize também modelos de procurações com os campos cujo preenchimento é necessário devidamente assinalados, que se explique a tramitação do procedimento e os prazos, que se publicitem as tabelas de preços aplicáveis e que se identifiquem as garantias que os particulares têm. Isto seria o nível mínimo. Depois, num nível máximo, o que é que se poderia e deveria fazer? Um nível mais sofisticado. Devia proceder-se à desmaterialização total do procedimento de acesso à informação, ao desenvolvimento e implementação de instrumentos e promoção de parcerias que permitissem dar cumprimento de uma forma mais inteligente e mais eficiente a todas estas exigências que impendem sobre estas instituições. Há duas instituições, na verdade, que têm tido boas práticas e que se consegue ver na internet. Num caso, é a Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra criou, na verdade, um serviço integrado de informação administrativa e proteção de dados, que tem um website com muita informação útil e relevante. E, por outro lado, o Centro Hospitalar Universitário de São João, que tem um site com muita informação e com muitos formulários, e que, para além disso, acabou por celebrar um protocolo com a Ordem dos Advogados no domínio de acesso por parte de advogados a registros clínicos. E, portanto, um protocolo que operacionalizou aqui tudo isto para dar uma resposta quase imediata aos pedidos de acesso. Bom, espero não ter abusado da vossa paciência e era isto que tinha para vos dizer relativamente a este tema. De todo foi muito, muito esclarecedor e pronto, e veio confirmar a ideia que nós tínhamos de que a informação que conhecemos publicada é redutora face às várias informações que teriam interesse publicar e que ainda assim nem sempre é publicada. Pronto, foi mais ou menos essa percepção que nós tivemos. Mas também, e corroborando a opinião que tem de que este é um assunto muito denso, nós próprios, quando estávamos a preparar esta conversa, tivemos tantas dúvidas e tantas questões que achámos que sim, que só esta sessão não chegaria para abordar todas elas. Passando à seguinte, a seguinte tem a ver com transparência e com tecnologia, porque nós, enquanto gestores da informação, ou melhor, enquanto profissionais da informação, vimos que a informação das nossas organizações, neste caso maioritariamente municípios, está dispersa por várias plataformas, por vários portais e até por programas informáticos, não sei se é esta a designação correta, que se escapam um bocadinho ao sistema de gestão da informação quando ele existe e normalmente vai existindo. Por outro lado, também esta situação pandémica provocada pela pandemia da Covid-19 vai provocar que, além daquelas que já existiam, surgissem novas, não é? Porque agora já há circulação de informação pelo Teams, pelo Skype, pelo Zoom, por onde quer que seja, e verificamos que há cada vez um maior recurso à tecnologia para tratar e gerir a informação, mas, por outro lado, questionamos se mais tecnologia será
sinónimo de maior transparência. E, por outro lado, verificamos que, maioritariamente, estas plataformas nos obrigam, muitas vezes, a duplicar a informação, ou seja, nós para tramitarmos e para termos a posse e gestão sobre sobre a informação que é tratada nesses portais, sites, plataformas, o que seja, temos que fazer download e upload para que depois ela integre o nosso sistema, porque verificamos que não há interoperabilidade tecnológica, por um lado, e por outro lado, estas plataformas, estes portais, dão-nos a sensação que são unidirecionais, portanto, recebem informação, mas depois têm alguma dificuldade em transmiti-la a quem de direito, à exceção da consulta, não é? Os exemplos em que nós pegámos foi, por um lado, portais de relacionamento com o cidadão, do cidadão com a administração pública, melhor dizendo, nomeadamente o balcão do empreendedor ao nível do licenciamento das atividades, o portal das matrículas ao nível da direção da área da educação, o portal das finanças, que nós como cidadãos e como em municípios nos relacionamos para consulta e também para carregar dados, e depois há aqueles portais que já vão servindo para a transmissão da informação entre organismos da administração pública, e um bom exemplo é o sistema de informação do regime jurídico da urbanização e da edificação, o CIRREJUE, e depois há outros que são só para carregamento de dados, que é o caso, por exemplo, da Base.gov ou da Bolsa do Emprego Público, em que nós vamos lá só dizer que fizemos o contrato pelo determinado valor ou que abrimos este ou aquele concurso de contratação de pessoal. Como referi, estas plataformas normalmente não integram com os sistemas em uso em cada organismo e nós ficamos com dúvidas e com dificuldade em saber como preservar ou eliminar a informação contida nelas. E, por outro lado, é como deveremos encarar o tratamento, digamos, informal que é feito e que às vezes tem algum peso para as decisões que são tomadas por estes sistemas tipo Outlook, tipo Teams, tipo o Skype, o que seja. Professor Borvinha, se não se importa, retornamos a si. Filomena fez uma introdução ao tema que realmente motiva-me a falar de coisas que eu não estava a pensar falar. Portanto, quer dizer que provavelmente é bom, não é? Portanto, vamos lá ver. Eu presumo que aqui o mais tecnologia quer dizer, quando nós nos referimos, né, usamos essa expressão, queremos dizer mais desmaterialização da infraestrutura que nós utilizamos para o nosso dia-a-dia, né? Neste caso para os negócios, para as atividades. Exato. Portanto, houve um momento, isto é, houve uma fase, podemos dizer nos últimos 20, 30 anos, em que isso realmente significou, em grande parte, portanto, resultou naquilo que a Filomena sublinhou de uma grande heterogeneidade e diversidade de sistemas, aplicações, soluções, etc. Portanto, isso levou-nos a uma situação realmente muito complicada de, em alguns casos, e a maior parte de vocês aqui, presumo que trabalham em municípios, não é? E portanto, é um exemplo. O que eu conheço dos municípios, por exemplo, foi durante uma certa altura um exemplo relativamente complicado de multiplicidade de sistemas. Eu lembro-me que aqui há vários anos cheguei a dar algum tipo de apoio de análise, consultoria a alguns municípios em que dava a ideia que a multiplicidade de sistemas era praticamente um objetivo de negócio, não é? Portanto, às vezes eu até cheguei a ouvir presidentes de Câmara e vereadores orgulhosos de que tinham comprado e instalado mais um sistema. E depois, às vezes, por trás vinha um técnico da informática a dizer, sabe que aquilo não era preciso para nada, né? Porque nós já conseguimos fazer aquilo de outra maneira. E, portanto, há aqui várias facetas da coisa, não é? Isso, eu acho que neste momento está a mudar e no futuro a tendência é que isso se altere. Uma das coisas interessantes para isso é esta coisa omnipresente que nós todos falamos, que é a cloud, não é?
Portanto, de alguma forma, a cloud vem uniformizar isso. E isso vem, atrás disso, vem contribuindo um pouco a uma força para a uniformização de sistemas, tecnologia, etc, etc. Obviamente, tudo isto tem dois lados, não é? Portanto, há um lado bom e um lado mau. Portanto, aqui, se calhar, não vamos discutir o lado mau, porque isto não é aqui uma conversa sobre tecnologia e estratégia e gestão de tecnologia. E, se calhar, aproveitamos aqui para sublinhar o lado bom. Não é? Portanto, o lado bom que vai fazer a prazo é à medida que os organismos, neste caso, da administração pública, central e local, etc., forem sendo motivados essencialmente por razões económicas e também por questões, por exemplo, um outro tema que está neste momento quente é a segurança. Portanto, eu acho que neste momento começa-se a perceber que questões da segurança não é brincadeira. Portanto, não é brincadeira no sentido em que o dark side que está lá fora não brinca em serviço. Portanto, já não sei se o que aconteceu, já começa a haver serviços públicos, hospitais, governos, que começam a estar seriamente afetados por descuidos de segurança. E começa-se a perceber que uma das soluções para a cloud é, por incrível que pareça, uma das soluções para isso. Eu gostava de partilhar aqui convosco uma das conversas mais interessantes que eu tive aqui há um ano e meio, foi precisamente com o responsável de segurança do Secretariado das Nações Unidas, onde tivemos uma conversa sobre isto, e eu estava extremamente interessado em perceber qual era a estratégia deles, e em que ele, coração nas mãos, disse, olha, tu conheces aqui a minha equipa de segurança, e realmente era uma equipa de pessoas fantásticas, não é? Mas ele dizia-me simplesmente, epá, mas imagina a Microsoft, não é? Eu tenho muito mais confiança na utilização que nós fazemos do Office 365 na Azure, online e na cloud, do que nos sistemas que nós ainda temos à nossa responsabilidade. Por muito bons que os meus técnicos de segurança aqui sejam, nada se compara às equipas da Microsoft, por exemplo, não é? Porque fazem isso a nível global. Isto é para dar um exemplo. E à medida que vai havendo esta consolidação da tecnologia, repare que eu estou só a falar do lado bom, está bem? Existe um dark side nisto que, intencionalmente, eu não sei que façam depois questões a seguir, não é? Do debate, eu estou a fazer de conta que não existe. Ok? Mas ele existe. E às vezes bastante complicado. Mas deste lado, isto é um lado bom. E, portanto, eu acho que os organismos da administração pública, especialmente os pequenos e médios organismos, que têm muita dificuldade em ter técnicos de informática com as capacidades que se exigem hoje em dia, não é? Porque a maior parte deles, a única capacidade tem a pagar-lhes pelos ordenados da administração pública, e hoje a procura é estúpida para esta área. Eu vejo nos nossos alunos do técnico, eles antes de acabar o curso já estão todos a trabalhar e não chega ao trigo, não chega para as encomendas, como costumam dizer. E, portanto, um bocado por causa também dessa pressão, e por causa deste exemplo que eu falei até das Nações Unidas, vai haver esta tendência para ir para sistemas cada vez mais normalizados, cada vez mais genéricos, generalizados, onde, por sua vez, portanto, as coisas, este tipo de questões são tratadas de forma mais genérica e mais uniforme. Portanto, onde a heterogeneidade e a especificidade já não é tão fácil. E para muitos, não sei que experiências é que vocês têm, né? Mas nós estamos muito habituados, quando nós discutimos isto, a que as pessoas se sintam um pouco incómodas porque dizem, mas eu vou perder a especificidade do meu negócio. Portanto, a forma como eu faço as coisas e como vou anos a aperfeiçoar significa que eu vou ter que abdicar disso. A maior parte das vezes a resposta é sim. E a maior parte das vezes a consequência dessa resposta é dizer, mas olha que isso até é bom. E agora aqui para fechar um pouco o círculo e até às questões que foram faladas antes pelo Tiago e pelo Maranhão, vamos lá ver. Grande parte dos problemas que existem nos pedidos de acesso à informação, muitas organizações refugiam-se a dizer, ok, eu até lhe podia dar acesso a essa informação, mas é complicado. Não é? Ou porque está em papel, ou porque está num computador e num sistema muito específico, etc, etc, e tem que pagar taxas e tem que pagar não sei o que mais. Esta uniformização da tecnologia vem, de alguma forma, retirar esse argumento, não é? Portanto, para quem conheça depois as coisas, pode dizer, não, eu sei que não é complicado, porque eu sei que vocês fazem as coisas desta maneira. Então, tem a ver com tudo o que significa o lado bom da normalização. Portanto, e muitas vezes, nós fazermos coisas na nossa casinha de forma especializada e que nós pensamos que aquilo é muito bom porque está afinado ao propósito, na realidade, se nós olharmos para o lado, verificamos que ao lado há alguém a fazer até melhor do que nós e nunca nos apercebemos disso.
Portanto, e aqui muito do que tem a ver com a tecnologia tem um pouco a ver com isso. Tem a ver com experiência acumulada que as grandes multinacionais vão tendo e que depois que fornecem este tipo de tecnologia e que depois, estou a falar offices e aplicações cloud generalizadas, aquelas aplicações generalizadas que toda a gente usa, não é? E que depois, de certa forma, quer dizer, facilitam a vida a toda a gente. E quanto mais não seja, até motivam-nos muitas vezes a alterar os nossos processos de trabalho para estar de acordo com isso. E agora esta questão, por exemplo, do Covid foi um bocado exemplo disso, né? Todos nós rapidamente transitámos e não questionámos, não é? Porque não havia alternativa e de repente descobrimos que havia montes de maneiras de fazer a mesma coisa de forma diferente e que se calhar não só não é mau, como às vezes é melhor. Portanto, só para concluir então, eu acho que para este aspecto a tecnologia vai ser um aliado e cada vez vai ser mais um aliado. Não deixa de ter questões com as quais temos de ter cuidado. E já agora onde eu não estava a pensar falar, é que na realidade, por exemplo, no lado da administração pública central estamos, e agora vou mudar o chapéu, né? Se calhar vou falar em nome, se calhar não estou totalmente autorizado, mas não vou dizer nada que não seja público. Portanto, se vocês quiserem consultar, por exemplo, o famoso o programa PRR, portanto, há um investimento muito grande que está previsto em infraestrutura, tecnologia, coisas comuns da administração pública, para facilitar precisamente a interoperabilidade e o acesso a dados, etc, etc. Portanto, essa informação está pública, podem consultá-la. Obviamente está num documento com vários milhares de páginas, e é preciso andar lá a gravatar. Eu tive a honra de contribuir para o que está lá escrito e fiquei bastante agradado ao constatar que algumas das ideias que até que eu, como técnico e engenheiro, já tinha sobre isto e que achava que deveriam ser feitas, praticamente não encontraram oposição, antes pelo contrário. Portanto, à medida que eu as ia apresentando, disseram, sim senhor, é isso que deve ser feito, e portanto a Agência de Modernização Administrativa está neste momento a trabalhar a toda a velocidade para isso, portanto, e vai-se pôr à disposição da administração pública para alavancar algumas destas situações. Por exemplo, uma das coisas que está prevista é uma ação que um fórum simbólica está chamada Os Meus Dados, mas que vamos agora imaginar, não é? Portanto, ainda não está realizada, está em desenho, mas vamos imaginar a possibilidade de qualquer um de nós, como cidadão, a partir do momento que tenha um cartão de cidadão ou que tenha uma chave móvel digital, uma coisa dessas, poder aceder a um serviço público, um portal público, e posso responder à pergunta o que é que a administração pública anda a fazer com os meus dados. Ou então, desculpa, se calhar esta forma de colocar a questão não é a mais correta. É dizer, aonde é que na administração pública existem dados sobre mim e porque é que eles estão lá, não é? Portanto, obviamente, alguns de nós já os conhecemos de cor e salteado, nas finanças, do IRS, esse tipo de coisas, mas, por exemplo, fazendo referência ao que o Tiago referiu na saúde, não é? E, portanto, eu ter uma forma mais... A saúde é um bom exemplo, neste caso, não é? Mas lá está, a ideia é trabalhar no sentido de que qualquer organismo na administração pública que tenha dados pessoais tenha a obrigação de dizer isso ao cidadão. Portanto, não é publicitar dados pessoais, que não passa pela cabeça de ninguém, não é? Mas é a obrigação de, inclusive com orientações tecnológicas, sobre partilhar essa informação de maneira que possa ser construído um serviço, não é central, portanto, um serviço centralizado, não é? Que facilite ao cidadão essa informação. Sim, mas o professor não sente que haja muita, que a dispersão da informação que neste momento acontece seja um entrave, por um lado, ao acesso e, por outro lado, também à sua divulgação transparente, digamos assim. Se sente isso ou não? Não tem que opinar enquanto técnico. Certo, eu percebo a ideia. Vamos lá ver. Eu sinto que isso não é uma das causas das dificuldades do acesso, isto é, não é uma das razões para os entraves intencionais ao acesso. Os entraves intencionais das organizações, se calhar, são mais meta, não é? Sim. Portanto, eu diria que o haver hoje em dia, a administração pública é extremamente complexa. Às vezes muito mais do que se pode pensar à partida. E, portanto, funciona.
ok? Por muito que mal se diz, não é? Aliás, eu acho sempre piada, não é? Eu digo, olha, vocês tentem mandar um e-mail para o vosso operador de telecomunicações e esperem pela resposta, não é? Portanto, que a próxima vez se queixarem com um determinado organismo público, vou uma semana a responder, mandem um e-mail para a Vodafone ou para nós e esperem pela resposta, não é? Ou então até para o vosso supermercado preferido, ou não sei quantos. E, portanto, as coisas não são assim tão más. E quando nós vimos a capacidade que os serviços públicos demonstraram, agora nesta coisa da pandemia do Covid, desculpem lá, eu acho que nós temos que reconhecer que não estávamos assim tão mal preparados como isso, não é? E que houve um esforço gigantesco, e esse esforço não foi apenas esforço pessoal, realmente baseou-se em capacidades que já estavam instaladas, portanto, e que muitas vezes não são evidentes nesse aspecto. Portanto, voltando atrás, eu acho que a dispersão de informação é um facto, não é? Mas, repare, tem a ver com aquilo que eu disse que foi a evolução da tecnologia nos últimos 20, 30 anos, que de alguma forma, até pela maneira como foi feita e como existia, como era a realidade tecnológica, muitas vezes não dava alternativas, tinha que ser mesmo assim. Portanto, um determinado organismo da administração pública, que de repente saía qualquer coisa em Diário da República, que tinha uma nova competência, isto é, uma nova responsabilidade, se calhar descobria que a única maneira de responder àquela responsabilidade era criar um novo sistema de informação. E que se calhar tinha consciência que estava a duplicar a informação que já existia, mas não tinha outra alternativa para isso, não é? Isso era o paradigma que existia. O que eu acho que vai acontecer, e não é só por causa do que é que neste momento o governo onde eu estou envolvido faz, não tem nada a ver, não tem a ver Claro. com, tem a ver com aquilo que está a acontecer neste momento com a tecnologia. Portanto, o que está neste momento a acontecer com o panorama da tecnologia é que vai facilitar isso. Portanto, é como se nós tivéssemos uma curva, não é? E nós disséssemos até aqui há 4 ou 5 anos essa curva estava a crescer no sentido de dizer isto cada vez é mais complicado. E de repente a curva começa a descer. Portanto, com a questão da uniformização da tecnologia, da cloud, da web, da facilidade. Mesmo do ponto de vista tecnológico, por exemplo, aquilo que a tecnologia que hoje em dia está à disposição e que nós ensinamos à universidade aos nossos alunos, por exemplo, para integrar sistemas de informação, não tem nada a ver com aquilo que eu aprendi quando era aluno. Não é? E, portanto, hoje em dia, aquilo que há 20 ou 30 anos levava, se calhar, 6 meses a fazer, hoje faz no fim de semana. Não é? No fim de semana, os informáticos trabalham no fim de semana. E, portanto, eu às vezes, quando tenho responsáveis de organismos que vêm ter comigo a dizer que é muito, ou que me dizem que é muito complicado, eu digo, venha falar comigo, eu explico como é que se faz. Portanto, eu acho que isto é um outro problema, que são as competências. Portanto, nós, na administração pública, temos ainda um problema muito complicado, que é o nível informático. As competências ainda estão um bocadinho... As competências não digo para sentar à secretária ao computador e desatar a programar, até porque isso não devia existir na administração pública, não há necessidade, ok? Mas as competências para fazer análise e desenho de soluções. Portanto, eu digo aí, até muitas vezes, eu já vi situações em que, às vezes, há organismos que contratam consultoras para lhes fazer esse trabalho. As consultoras são extremamente competentes hoje em dia para fazer esse trabalho, mas muitas das soluções são de tal maneira disruptivas que são os próprios organismos que se sentem receosos de o fazer. Portanto, aquilo que numa empresa pública é visto como uma oportunidade e agarram logo, na administração pública, ao nível das chefias, ao nível de determinados níveis superiores, não existe a competência suficiente ainda para perceber algumas destas coisas. Portanto, isso é outro aspecto que nós temos de trabalhar, e lá está a volta outra vez o PRR, tem também um investimento só específico para isto, para ajudar estes níveis médios altos da administração pública com novas capacidades e formação para este nível. Portanto, eu acho que é uma mudança de paradigma que vai chegar. E volto outra vez a dizer, não é uma mudança de paradigma porque de repente num sítio qualquer, numa cadeira qualquer, alguém ficou iluminado. É uma tendência, é uma coisa natural. Ok, obrigada. Tiago, o que é que acha? Acha que esta dispersão existe, não existe? Pode ser um entrave ao cumprimento da lei? Ora bem, eu aqui, lá está, tenho menos competências técnicas, digamos assim, do que o professor Borbinha, muito menos. Mas eu diria que depende dos domínios, das áreas que estamos a falar, mas há um conjunto de áreas em que era absolutamente essencial que se procedesse a uma uniformização das plataformas utilizadas.
O exemplo que já falámos aqui várias vezes hoje da saúde, por exemplo, era absolutamente essencial que passasse a ser possível aceder de forma centralizada para fazer uma melhor gestão da oferta e da oferta hospitalar, designadamente, para cuidados médicos, de todos integrada no quadro do SNS, no fundo. Ou seja, sempre que haja uma estrutura idêntica à estrutura do SNS, que deva abranger a totalidade da população, ou que sejam estruturas depois descentralizadas, mas que tenham exatamente o mesmo objetivo, fará sentido que assim seja. Eu dou-vos mais 2 exemplos. Um mau exemplo, aliás, 2 maus exemplos, curiosamente, não bons exemplos, das minhas vidas profissionais. Nós, na Faculdade de Direito, tínhamos um sistema de gestão de toda a informação dos alunos e de notas e de exames e tudo mais, muito elaborado. Isto porque a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa é provavelmente a instituição mais garantística de toda a história da humanidade, que não tem comparação com praticamente nenhuma outra instituição. Os alunos têm direito a fazer recursos. Cada época de exames está dividida em 5 épocas de exames, porque tem a época normal, a época das coincidências, a época de recurso, a época das coincidências de recurso e depois épocas especiais. É um absurdo de garantias e de notas que contam daqui e dali. E, portanto, fruto de muitos anos de prática e de regulamentos de avaliação particularmente garantísticos, o sistema era um sistema particularmente sofisticado. Sucede que o atual reitor, que é professor do técnico e ex-presidente do técnico, decidiu bem, que todas as unidades orgânicas da universidade deveriam ter exatamente o mesmo sistema de gestão deste tipo de informação. E, portanto, encomendou esse sistema e, hoje em dia, tanto a Faculdade de Direito, quanto o Instituto Superior Técnico, quanto a Faculdade de Medicina Veterinária, enfim, todas as unidades orgânicas têm exatamente o mesmo sistema. O sistema é melhor? Não. O sistema é um desastre, devo dizer. É um sistema que se chama Fênix. Mas o problema não é o sistema existir. Eu acho muito bem que o sistema exista. O problema é, na montagem do sistema, não se ter tido em conta que há unidades orgânicas com mais especificidades do que outras e que precisavam de desenvolvimentos adicionais muito significativos. Outro exemplo, mau exemplo também, no âmbito do apoio a algumas áreas governativas, existe um serviço que se chama Centros de Competências Jurídicas do Estado, onde passo parte do meu tempo. E como todas e quaisquer instituições que lidem com questões jurídicas, deveria haver um sistema de gestão documental, o chamado KPM, Knowledge Management, que é essencial para todos os efeitos. É essencial não só para criar um arquivo e registro do que se passou, mas para simplificar a elaboração de novos pareceres sobre exatamente os mesmos temas, que já foram tratados, se calhar por outras pessoas, não é? É preciso, obviamente, a informação estar bem tratada, indexada e por aí fora. E este sistema não existia de todo, mas de todo. Havia apenas uns dossiês físicos, dossiês onde estavam arquivadas as peças, e tínhamos 2 funcionárias fabulosas que conheciam aquilo tudo de trás para a frente. Obviamente que quando as funcionárias saírem, perde-se a memória institucional toda. Felizmente agora já temos um sistema, ainda não é um sistema perfeito, mas faria sentido que esse sistema, que é só nosso, passasse a ser partilhado com todos os serviços jurídicos de contencioso de todos os ministérios, de todas as áreas governativas, porque só assim é que se consegue precisamente tirar alguma eficiência deste sistema. Agora, quais é que são as dificuldades que nós temos, para além das técnicas que eu não domino de todo?
temos dificuldades no domínio da proteção de dados. E o domínio da proteção de dados, ao contrário da impressão que toda a gente tem, o RGPD trouxe muito poucas novidades. O que o RGPD impõe, a Lei de Proteção de Dados Pessoais e a diretiva que a Lei de Proteção de Dados Pessoais transpunha, já impunha mais ou menos. A grande diferença é que agora há coimas muito elevadas. Essa é que é a diferença. E, portanto, as pessoas naturalmente têm medo de apanhar com coimas muito elevadas. E em Portugal o setor público já apanhou. O Centro Hospitalar do Barreiro, não sei se recordam, da CNPD uma multa de 400 mil euros por ter soluções técnicas desadequadas para garantir toda a segurança da informação. Mas, enfim, isto apenas para dar três exemplos de áreas em que era absolutamente essencial continuar o esforço de centralizar, em alguma medida, pelo menos o software utilizado, mas dando nota de que estas soluções trazem para quem é perito em cibersegurança muitos desafios em termos de assegurar o cumprimento da proteção de dados pessoais que nos é imposta. E creio que ficava por aqui, por enquanto. Obrigado. Dr. Maranhão, também sente que a dispersão pode dificultar o cumprimento da lei e o alcançar da transparência desejada? Em termos a priorísticos, penso que sim. Eu, se me permitem, lançava um repto para reflexão ao professor Borbinha. É uma questão tanto que me preocupa já há bastante tempo. Falámos em desmaterialização, mas penso que nós, em termos arquivísticos, devemos falar em rematerialização. Essa é outra questão que, academicamente, poderá ser discutida, não é? Da minha experiência, com quase 2 décadas e meia ligado aos municípios, o que é que verificamos neste tempo? O que verificamos é que cada setor, cada serviço, cada núcleo, cada secção, cada repartição, ou divisão ou departamento, foi-se informatizando ao longo dos tempos, ao longo das décadas, não é? Nunca houve, e eu penso que não há nenhum caso ainda no país, em termos dos municípios, pelo menos que eu conheça, em que se faça uma concepção da arquitetura informática sistémica, integrada, global, que capacite para a interoperabilidade interna e também externa. É evidente que o dispersar da informação, em vez de ser elucidativo, cria ruído. É a grande verdade, não é? E por vezes nós, enquanto arquivistas, enquanto professores de informação, apelamos aos decisores políticos para que cerrem fileiras em torno de um projeto que se desenvolva com, costuma dizer, com cabeça, tronco e membros e com pernas para andar, acima de tudo. Só que depois somos flanqueados, nomeadamente pela lei do mercado, não é? Como nós verificamos, nós estamos numa permanente e vertiginosa evolução das tecnologias que marcam e ditarão a evolução deste nosso século XXI que temos e vivemos e estamos a construir, não é? Por outro lado, a tecnologia ou as tecnologias poderão ser um obstáculo para nós, enquanto técnicos, não é? Ao nível do acesso. Isto é, se não tivermos as ferramentas adequadas, a chave ou as chaves de entrada, quer nos sistemas de informação ou nas plataformas de concessão e de arquivo, sem esquecer a necessidade de segurança, que foi muito bem referida, quer pelo professor Tiago, quer pelo professor Borbinha, e depois, claro, gerir toda esta informação e, nomeadamente, a gestão documental, na sua essência, como é que iremos preservar para o futuro. Este dispersar não nos permite fazer uma seleção da informação como outrora vigorava em termos de suporte de papel. Há aqui todo um conjunto, na minha opinião, de problemáticas que serão desafios e são desafios constantes aos profissionais da informação, nomeadamente aos arquivistas. É evidente que se houvesse uma matriz única, matriz ou orientação que nos permitisse salvaguardar o essencial, logo no ato de produção, logo no ato de recepção, eu penso que seria meio caminho andado e até em termos económicos
ficaria, perdoa-me o termo, muito mais barato. Mas o que temos não é isso, infelizmente. Mas, como disse no início, sou otimista e acho que com o nosso contributo para lá caminharemos. Exato, também é um bocadinho essa experiência que nós vamos tendo, é que se calhar em autarquias mais pequenas conseguimos ter um sistema que mal ou bem consegue de alguma forma ser agregador, não é? Só que depois em maiores isso já não acontece e por outro lado depois temos estas dificuldades de, por um lado, termos aplicações de negócio que podem não falar com a gestão documental e por outro lado temos estas plataformas que a Administração Pública Central nos obriga a utilizar e pronto, e a dificuldade que temos é realmente como aceder e como garantir o acesso futuro a esta informação dispersa. Exatamente. Perfeitamente, concordo perfeitamente. Pronto. E é aqui que entra então o nosso maior papel e o nosso maior desafio e também outra questão que nós tínhamos pensado para a conversa de hoje é em que medida é que a gestão da informação e dos profissionais da informação dá um bom contributo para o cumprimento da transparência, ou seja, se o cidadão tem a percepção que nós temos de que os pedidos que nos faz, de que a informação que nos fornece está organizada em processos, sejam eles digitais ou físicos, em processos mais ou menos completos, e como forma de assegurar os seus direitos, que há possibilidade de, com conta, peso e medida e cumprindo determinantes parâmetros, fazer reutilização da informação e se essa reutilização pode ser um bom contributo para também para a transparência da mesma ou não, e se a eliminação de documentos, que para nós, enquanto arquivistas, é essencial, documentos / informação, portanto aqui não estamos só a falar em papel, que para nós é essencial não só para gerir espaços de depósito, mas também para gerir espaços em servidor, que para nós arquivistas é um ato de boa gestão documental, se é um risco para a transparência ou não. Não sei se damos a volta, se começamos já pelo Dr. Maranhão, não sei, como me preferirem. Então, Dr. Maranhão, olha, já que está no ecrã, continuo. Para mim é diferente, portanto, aquilo, portanto, da minha experiência, daquilo que eu sinto também enquanto profissional desta área, há pressupostos que nós temos que vincar cada vez mais no nosso perfil profissional. Pertencemos a uma profissão em que temos que estar permanentemente abertos à mudança, à evolução, que temos de ser cooperantes com todos os serviços. Os serviços têm que ver em nós, digamos, não só o para-raios, mas também o lança-foguetões se for necessário. Fazer a mediação em termos de gestão documental, exercer a diplomacia perante os públicos, algo que temos, quer internos, quer externos, nomeadamente os nossos investigadores, o cidadão comum, participativo, não é? E também ser embaixador junto dos decisores políticos. Nós sabemos que, da experiência que temos, os nossos decisores políticos, enquanto nós apresentamos, por exemplo, a instalação do arquivo municipal num novo edifício de raiz, ou num edifício adaptado, ou remodelado, vamos todos bem porque eles querem mostrar a obra. E eu falo também à vontade, porque já esteve político nesta área e também decidiu nesse campo. A vontade de deixar obra é importante, naturalmente. Há equipamentos novos, revolucionar a parte informática, com novos sistemas de gestão, tudo isso. Agora, a grande questão que se coloca nesta área, ao nível da decisão política, é quando nós, até, perdoem-me a expressão, um bocadinho à boleia do que está muito em voga e é necessário, que sobre isso também nos apliquemos, que é essa questão da qualidade dos nossos serviços. Quando começamos a definir circuitos ou fluxogramas, a tentar um controle mais direto da informação, quem deve mexer em quê, quem tem acesso a quê, quem é responsável pelo quê, e a questão do RGPD vai dar um contributo nessa área, um alerta muito grande.
É pena, como disse o professor Tiago, e a grande verdade dos factos, é que fiquemos só pelas coimas, não é? Pelo chumbo na asa do milhafre. Daí o receio que nós muitas vezes temos, não é? E a prova é esta, eu pergunto quantos dos técnicos superiores de arquivo ou arquivistas que estão nos municípios são protetores de dados. Que eu conheça nenhum. Porque é aquela velha história, não é? Entra o fator lobby, a suspeição, o fator C, entram os negócios, o controle da informação, o dano às vistas, a autoridade dita política. Portanto, nós estamos numa amálgama ou num caldo, se quiserem, em que o nosso poder local, nomeadamente, e falo da minha experiência pessoal, ainda tem muito para caminhar. Tem muito para caminhar e nesta área, não só em dados sensíveis, mas até perdoem-me o termo, nos mais corriqueiros. Eu dou um exemplo muito concreto, se me permitem, um caso prático, que gerou alguma discussão e depois foi banido da discussão pública e até internamente. Houve um momento da questão em que se discutia, por exemplo, e penso que a maior parte dos participantes entenderão bem esta minha alocução, se discutia se os processos de obras particulares e loteamentos eram processos findos e sempre que havia uma intervenção sobre uma área territorial, sobre um edifício, deveria ser aberto um novo processo com o procedimento, digamos, paralelo ao já pré-existente. É evidente que aí assim os seus engenheiros e arquitetos, com todo o respeito, não é, insurgiram-se logo, do género, sempre que se mexa na fachada, na janela ou o portão, é um novo processo. Portanto, o conceito aqui assim é sobre a pretensão do particular. Não se privilegiou ou não se privilegia a célula territorial. Seja quem for o proprietário. Hoje sou eu, amanhã pode ser outra, por herança, por aquisição, por troca. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que, por vezes, nós somos melindrados, perdoem-me o termo, na gestão. Daí nós, e quando falo nós, técnicos de arquivo municipais, no encontro de Sintra, em 2000, portanto passaram 21 anos, trouxemos à Alice e foi pacificamente aceito, na altura, pelo Secretário de Estado da Administração Local, o Dr. José Augusto Carvalho, e evoluiu para um primeiro draft na construção de um código autarquico. Isto porquê? Porque as práticas são diferentes de município para município. Ou seja, tendo Portugal continental e insular 308 municípios, os procedimentos não são iguais em todos os municípios. Isto para não falarmos, por exemplo, na quantidade energúmena, na minha opinião, de séries privativas que são criadas pelos serviços. Ainda que chegamos ao cúmulo, em pleno século XXI, a ouvir colaboradores dizer não, aqui não mexe porque este é o meu arquivo. Sou eu que tenho aqui acesso ao meu computador, não é de ninguém, o computador é da instituição, mas pronto, e dá este conceito. Daí eu falar da necessidade de renovar mentalidades. E nós teremos também que ser agentes dessa revolução mental, que será paulatina, será geracional. E isto tendo em conta sempre a afirmação e a participação cada vez maior da cidadania. Nós só poderemos encarar o futuro da cidadania e da democracia e, honra seja feita, os arquivos municipais foram uma parte importantíssima, na minha opinião, e já transmiti isso até inclusivamente na Corunha, aos nossos colegas galegos e também em Portugal e Cascais, no último encontro dos municipais. Os arquivos municipais foram fulcrais para a consolidação da democracia, mas ainda há muito a fazer. O arquivo aberto, a missão aberta, terá sempre como único garante, ou primordial garante, sem dúvida, logicamente, numa partilha, numa comunhão e numa cooperação perfeita com os juristas, com os informáticos, mas quem domina, digamos, todo o circuito, desde a produção à recepção, em termos de gestão documental. Esse é o grande desafio, na minha opinião. E, inclusivamente, uma das alavancas, na minha opinião, que deverá ser dada junto do poder político, e aí o legislador poderá avançar,
na minha opinião, quem reúne o perfil mais indicado para ser protetor de dados é, sem dúvida, o TSE Arquivo. Obrigada. Olha, mas não querendo desdizer aquilo que disse, eu sou a encarregada de proteção de dados do meu município, portanto sou arquivista e acumulo as funções, portanto Olha, já conheço alguma. Muitos parabéns, é a primeira pessoa que conheço com essas funções. Muitos Pronto, parabéns, não sei, não muito sei sucesso se e felicidade. por enquanto sou e não, acho que não está a correr mal, mas pronto, não sei. Tem Avançando. uma missão complexa e será exemplo para todos nós. Sim, e é difícil às vezes conciliar as duas funções, não por conflito, mas pela exigência de ambas. Pronto, Naturalmente. pronto. É só para. Não desanimo, o caminho faz-se caminhando. Estamos Sim, capazes de claro, ajudar. claro. Não, eu sou Estamos muito capazes de otimista e ajudar. entusiasta, portanto isso não. Então passo agora passo agora a palavra ao professor José Borbinha. Não sei se tem algo a acrescentar a este tema. Portanto, poderá o gestor e a gestão da informação contribuir para a transparência, professor? Obviamente que sim. E aliás, a Filomena acabou de dizer que é encarregada de proteção de dados, tem um papel a desempenhar aí, embora seja limitado, mas tem um papel. Vamos lá ver. O que é que vai acontecer nos próximos anos? Eu não sei até que ponto é que aqui na audiência estão familiarizados com aquele conceito que os nossos colegas australianos nos últimos 20 anos para aí têm tentado divulgar, que é o recorde contínuo, não é? E portanto, qual é a ideia? Portanto, a ideia é de que neste mundo vou continuar a dizer desmaterializado, Maria, portanto, mas que apanhei a sua ideia e concordo plenamente com ela. Portanto, não é, afinal, não é bem desmaterializado, é apenas multimaterializado, não é? Nas suas variadas formas, heterogéneo. Mas quando nós nos focamos nesta coisa dos sistemas de informação, no digital, este tipo de tecnologia, portanto, há uma coisa que eu acho que vai acontecer, que é, do ponto de vista tecnológico, enquanto armazém de informação, o sistema de gestão de arquivo, eu acho que, eu tenho receio que vai ter tendência, eu diria que se calhar, vou exagerar, está bem, mas vai ter tendência a desaparecer. Porque eu acho que vai se impor o recorde contínuo. E aí é que eu acho que os profissionais da informação podem ter um papel muito importante. Porque eu acho que se isso for deixado apenas à discrição dos informáticos, vai dar asneira. Porque os informáticos são treinados a pensar em coisas como eficiência, eficácia de curto, médio prazo. Portanto, quem vier atrás de mim que muda a lâmpada e esse tipo de coisas, não é? Pronto, faz parte da vida, quer dizer, até porque, não sei se vocês estão muito conscientes disso, mas a vida do informático é pior que a vida do médico, no sentido em que tudo o que aprendeu hoje já ontem estava desatualizado. E, portanto, eu vejo a vida dos meus alunos e dos engenheiros mais novos é uma coisa dramática. Portanto, a quantidade de novidades que existem todos os dias a sair, de tecnologia, de como é que se podem fazer as coisas, é um ritmo, é assustador. Portanto, eu tenho a felicidade de já estar acima das nuvens disso e, portanto, a maior parte das coisas já não ligo, mas há certas coisas que já tenho uma certa dificuldade, às vezes, em perceber o que é que está ali a acontecer. E vamos lá ver, o que é que isto quer dizer? Portanto, quer dizer que num organismo, isto até acontece nas empresas privadas, ok? Mas na administração pública, por causa desta questão da memória histórica das questões societais e da cidadania, obviamente, isto assume um papel especial. Portanto, esta questão da preservação de informação e da informação enquanto registro histórico, muitas vezes até da informação mais pequena do ponto de vista administrativo, não é? Mas que tem um valor histórico que às vezes nunca se sabe o que é que, portanto, imprevisível. E, portanto, aqui, vamos lá ver, se deixarmos isto ao cuidado estamos a dizer, das consultoras e dos informáticos, isto vai ser uma desgraça completa, vai ser muito complicado. E, portanto, aqui eu acho que as escolas que ensinam as mais variantes artes das ciências de informação, desculpa lá a expressão das artes, não é? Das ciências da informação, têm um papel muito importante nisto, em formar as novas gerações capazes, até porque já não vão ser bem
bibliotecários e arquivistas, né? Já vão ser outras coisas quaisquer, ninguém sabe bem para onde é que isto está a ir, mas formá-los com, eu nem diria tantas competências, mas mais a sensibilidade para este tipo de coisas, porque as competências também vão ter que ser sempre constantemente renovadas. Então, as competências enquanto ponto de partida, mas a capacidade e a sensibilidade para, nos momentos críticos, pôr o ponto nos is neste tipo de coisas. Eu acho que aqui nós continuamos a ter um déficit de alguma forma. Portanto, aquilo que eu vejo acontecer, perdoem-me a franqueza, eu vejo a nossa comunidade de BAD ainda muito conservadora e a agir de uma forma muito avessa à mudança, mesmo perante ventos que nós não controlamos e quer queiramos, quer não, os vão superar. Portanto, é preciso aí uma renovação e uma autorrenovação que eu acho extremamente urgente. Sim. Nós sentimos um bocadinho isso na prática, a necessidade de nos aproximarmos em termos de linguagem e de ação aos informáticos, quer nós a eles, quer eles a nós. Por isso é que nós também, ciclicamente, promovemos encontros entre arquivistas e informáticos, porque nós sentimos que realmente, até, e como o Dr. Maranhão sentia, até por uma questão de tecnologia e de proteção de dados, cada um ter o seu utilizador e ter algum domínio sobre os dados que trata, não obstante eles serem da organização que integram, às vezes temos dificuldade em entrar nesse âmbito, portanto, porque a pessoa arquiva no seu utilizador e fica lá para ele próprio. E depois só com permissões de acesso alargadas, que às vezes só os informáticos é que têm e ainda assim podem precisar de uma autorização, porque estão a entrar no utilizador, é que se consegue aceder. Pronto, eu particularmente no município de Santarém já estive numa situação de necessidade de aceder ao computador de um técnico que estava de baixa prolongada, mesmo muito prolongada, já estava há 2 anos de baixa e não se sabia quando voltaria, aliás não voltou, entretanto foi para a reforma por invalidez, e tivemos que estar ali a fundamentar bem e a justificar a necessidade de entrar naquele computador, pronto, porque os trabalhos que ele desenvolviam estavam guardados mesmo que no servidor era na área dele, com o login e password dele, e portanto não era fácil aceder. Claro que a informática consegue, mas também não queria assumir a responsabilidade de aceder sem autorização do próprio, mas adiante. E temos um pouco o problema que o Maranhão falou há pouco vamos lá ver, da arquitetura das coisas, não é? Exato. É outra coisa em que nós estamos extremamente deficitários. Isto é, quando eu digo nós, eu conheço um pouco o mundo inteiro. Quando eu digo o mundo inteiro é deficitário. Sim. Portanto, mais uma vez esta questão do digital, isto é de tal maneira dinâmico e heterogéneo que torna-se, eu gosto a forma como eu gosto de escrever isto é dizer, na realidade isto é tudo uma gigantesca favela. E, portanto, sempre que nós tentamos ter ações concertadas, dizer vamos urbanizar esta área aqui, vamos criar regras, ainda vamos a meio do processo, já o prédio, a rua que está atrás de nós, que nós deixamos bonitas, alguém está a construir mais um andar pirata, já alguém está a construir mais qualquer coisa. Aí volto outra vez, desculpem chatear-vos com isto, mas é o que eu acho que vai contribuir para resolver isso, é esta treta da cloud, não é? Eu acho que isto, ao obrigar toda a gente a usar certas coisas, e não tem que ser forçosamente o Fênix, Tiago, não é? Pode ser outra coisa qualquer. Portanto, o Fênix é um produto do técnico, foi criado para o técnico, e portanto eu também não sei até que ponto é que foi boa ideia, até porque no técnico ele já tem limitações, mas como é a prata da casa, está todos os dias a ser martelado. Eu percebo o que é que aconteceu, imagino um sítio como a Faculdade de Direito deve ter sido o caos, não é? Aliás, eu próprio acompanhei a instalação de um sistema deste na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e também tinha umas histórias engraçadas, não era o Fênix, era outro, mas costumo contar histórias aos meus alunos de coisas muito engraçadas que lá aconteceram. O que tem a ver com uma outra coisa, e tem a ver com esta questão dos processos. Vamos lá ver, nós vamos ter que admitir uma coisa. Nós passamos a vida inteira a dizer que somos, nos nossos trabalhos, somos muito bons, somos especialistas, mas desculpa lá, a maior parte das vezes, se nós tivermos que explicar a alguém o que é que nós fazemos, qual é o nosso trabalho, nós não conseguimos. Ok? Portanto, isto tem a ver com outro conceito que se chama maturidade. Maturidade não no sentido que nós costumamos referir relativamente às crianças e aos nossos filhos, não é? Mas maturidade mesmo no sentido em que eles vivem num contexto de Estado, não é?
Portanto, a maior parte das organizações tem uma maturidade muito baixa, no sentido em que tem uma autoconsciência de como é que funcionam muito baixa. Portanto, isto deriva de, obviamente, umas vezes é da dinâmica dos negócios, não é? E das atividades, mas outras vezes deriva também de um certo desleixo a isso, de não explicitar os processos, de não formalizar como é que as coisas são feitas. Portanto, aceita-se que, umas vezes, um determinado serviço explicar numa página A4 com 3 rabiscos como é que faz ali a atividade, aceita-se isso e não se tenta perceber se aquilo é informação suficiente ou não é. E lá está, voltamos outra vez ao início desta conversa, aquilo que eu elogiei na Filomena, quer dizer que é a explicitação dos processos, não é? Portanto, a transparência começa por aí. Pois, nós sentimos muito isso. Obrigada, professor. Tiago, não sei se gostaríamos também de o ouvir relativamente a esta questão. Então, muito rapidamente, para não vos reter muito tempo, eu diria essencialmente duas coisas. Como a Filomena disse mais cedo, o paradigma da reutilização da informação, mais do que do acesso à informação, é um paradigma que trará cada vez mais desafios. E é um paradigma que hoje em dia se consegue começar a implementar porque a matéria do acesso à informação já está mais ou menos sedimentada. São muitos anos com a LADA, não necessariamente com esta, mas com esta, com as anteriores. E, portanto, a partir deste momento é possível evoluir para um modelo em que a administração e o particular, ou melhor, que o particular não tem de ter o acesso à informação sempre através da formulação de um pedido. E, portanto, ele fica depois responsável pelo uso da informação em conformidade com o direito aplicável à reutilização da informação administrativa. Uma lógica de desprocedimentalização, impulsionadas pelas tecnologias de informação, da comunicação, que são todas instrumentais para esta matéria. Nesse contexto em particular, que é um contexto que vai evoluir também para um mercado de dados europeu, no fundo, numa lógica de Open Data Movement e depois um conjunto de submovimentos associados a estes, é evidente que o arquivista tem um papel absolutamente, e o gestor de dados tem sempre um papel absolutamente central. Tem um papel que, no fundo, é um bocadinho equivalente àquele papel que eu tinha falado mais cedo, do responsável pelo acesso à informação, que acaba por ser, no fundo, uma espécie de hub de todas as questões de acesso à informação. E, portanto, os desafios são enormes e é cada vez mais importante que as instituições tenham noção de que o papel de quem tem um arquivo e que gera o arquivo, ou que gera informação, tem informação a seu cargo, é um papel central na organização e deve ser designado enquanto responsável pelo acesso à informação. E em alguns casos, provavelmente como é o da Filomena, juntando essa qualidade com a da encarregado de proteção de dados, há um conjunto de sinergias, há alguns perigos também, designadamente por causa dos enviesamentos que cada uma das funções tem, não é? Um encarregado de proteção de dados tem um enviesamento pró-proteção de dados, em regra, está lá para ser uma espécie de cão de guarda dos dados pessoais, enquanto o RAI terá a partir de um enviesamento oposto, que está lá para dar acesso, para garantir o acesso. E há muitos casos em que, obviamente, as duas figuras conflituam. Mas, apesar desse potencial enviesamento, há muitas vantagens, ao mesmo tempo, em acumular as duas qualidades. Portanto, é importante que as organizações tenham noção disso, que se organizem, que se estruturem e que apostem nas pessoas que têm estas funções, porque não vão ser os juristas não percebem nada dos dados propriamente ditos, os juristas podem tirar uma dúvida ou outra. Quem lida com os dados, quem lida com os arquivos, é quem deve ter em primeiro lugar e em primeira linha a responsabilidade por este tipo de funções. Obrigada. Temos agora aqui algumas questões no dito bate-papo. Uma delas surgiu no seguimento daquela situação que o Tiago falou, que era na possibilidade, penso que foi o Tiago, na possibilidade de, num local único, se aceder a vários, portanto, percebermos aonde é que andam os nossos dados, ou por que organismos é que os nossos dados são
tratados e pergunta de que forma é que isso poderia acontecer ao nível das autarquias locais, atendendo à dispersão territorial e a que umas têm mais atribuições do que outras e assim. Então, se calhar eu respondo rapidamente. Sim, se só for para... possível. Sim, como surgiu nessa sequência, mas se algum dos outros tiver alguma resposta a dar, à vontade. A minha resposta vai ser uma resposta jurídica, não é uma resposta em termos de organização de processos, naturalmente. É porque sobre isso nada sei dizer. Enfim, temos de ver as duas perspectivas, a perspectiva do cidadão que quer a informação e a perspectiva da instituição que deve prestar a informação. Da perspectiva do cidadão, a questão é muito simples, quer ao abrigo da LADA, quer ao abrigo do Código do Procedimento Administrativo. Isto por um lado, quer ao abrigo do RGPD, por outro, o cidadão tem direito de conhecer toda a informação que cada instituição tem sobre ele. E isto, se formos em particular ao RGPD, é verdade para entidades públicas, mas também para entidades privadas. Eu, se quiser pedir a uma entidade qualquer todos os dados pessoais que têm a meu respeito, a entidade em causa tem um prazo para me dar. Se não me der, pode sujeitar-se a uma sanção nos termos do RGPD. Obviamente que isto é muito simples para o cidadão, e tem de ser. Mas da perspectiva da entidade que está obrigada a prestar esta informação, é extraordinariamente complicado, porque implica ter acesso centralizado a todos estes dados, ou, pelo menos, se não está centralizado, está catalogado para conseguir obter ou não obter essa informação. Aqui há dois dados importantes depois para dar esta informação. Primeiro é aqueles deveres com projeção organizatória têm aqui uma relevância. Todas as entidades públicas, em particular, têm de se organizar de forma a que possam dar esta informação. E têm de se organizar previamente. Segunda ideia, ainda assim, a LADA dá alguma margem de manobra a estas entidades. Normalmente, o prazo para a prestação destas informações é um prazo curto, 10 a 20 dias, mas há a possibilidade de prorrogar este prazo. E, portanto, o que a entidade em causa tem de fazer é notificar o particular que pediu acesso à informação e dizer, por este e este motivo, nós vamos prorrogar o prazo de resposta até 2 meses, é o prazo máximo, se não me engano, para o fazer. Mas tem de fundamentar, ou seja, não pode ficar à espera simplesmente, tem de informar o particular que está a tratar disso e que, dentro desse prazo, poderá responder. E era isto que tinha a dizer. Obrigada. Mais algum dos intervenientes quer contribuir ou passamos para a próxima? A próxima vem um bocadinho ao encontro da conversa que estávamos a ter, da dificuldade, às vezes, de conversar ou de entender a linguagem de arquivistas e de informáticos, porque nós continuamos a sentir que as empresas que fornecem aplicações informáticas, sejam elas de gestão documental ou outras, e muitas dessas aplicações até são adquiridas com recurso a financiamento público, portanto a financiamento que vem ou da Administração Central ou da União Europeia, não cumprem os requisitos, ou nem sempre cumprem todos os requisitos ao nível do acesso, da gestão, da preservação e da segurança, nomeadamente até muitas delas nem acompanham as diferentes fases do arquivo, portanto aquela fase em que o arquivo está no serviço, depois em que passa já para a gestão que nós chamamos intermédia e depois a decisão sobre a conservação ou a eliminação e também há quem diga que o próprio Código de Contratação Pública, dos contratos públicos, é um bocadinho limitador quanto a permitir que quem adquire defina este ou aquele requisito na medida em que às vezes o critério em que maioritariamente o critério a utilizar é o critério do preço, do mais baixo preço ou do economicamente favorável. Não sei se há algum comentário a fazer a isto. Portanto, a resposta era quais são os critérios ou quem avalia os projetos a financiar. Se me permite avançar, eu acho que Sim. Gostava de trazer outra vez aqui o conceito da maturidade. Eu acho que isto tudo tem a ver com maturidade e a maturidade de todo o universo, né? De todos os intervenientes que estão envolvidos. Vamos lá ver. Houve uma altura
tinha que ser mesmo como a Filomena estava dizendo, pelas razões muito simples de que havia, às vezes, requisitos que era quase praticamente impossível martelar na tecnologia. Aliás, eu, por exemplo, num outro cenário que não de arquivos, mas de bibliotecas, não é? Não sei se alguns de vocês aqui estão familiarizados com o todo poderoso Unimark e essas coisas todas, não é? Eu, quando trabalhei na Biblioteca Nacional, foi perceber numa altura em que foi instalado o sistema que lá está. Epá, eu tive que, nas primeiras reuniões, houve cenas engraçadas, não é? Eu tive que, às vezes, pegar na minha cadeira, levantar, pegar na cadeira, ir para o outro lado da mesa, sentar-me ao lado da empresa que estava a fornecer o sistema e ter que explicar aos meus colegas bibliotecários, pá, sejam lá razoáveis, porque isso que vocês estão a pedir que seja feito não pode ser feito. Ou então, a biblioteca não tem dinheiro para pagar isso. E às vezes nem sequer eram coisas... Às vezes não. Sempre que eu fazia isto, não eram coisas essenciais. Obviamente, quando eram coisas essenciais, eu ficava aos pés do meu lado correto da mesa, não é? Portanto, isto tem a ver às vezes também com a capacidade de nós avaliarmos realmente o que é que está em causa, não é? Aliás, essa questão de Filomena referiu, do workflow, do arquivo corrente, intermédio, etc. Vamos ser claros, na maior parte das soluções que nós conseguimos instalar hoje em dia, quando digo soluções não são apenas tecnológicas, é apenas a solução toda do negócio. Isso é relativamente irrelevante, não é? É apenas uma questão às vezes de meter lá uma flag, no fundo é controlar o acesso àquilo e dizer que é o dono daquela informação. Aliás, por exemplo, isto agora sem fazer publicidade à Microsoft, mas a Microsoft tem uma coisa muito interessante no Office 365, que é o modo de Compliance Manager. O Compliance Manager, que eu acho que aquilo ainda está embrionário, não é? Mas já demonstra que desse lado da oferta a Microsoft aprendeu a lição. Portanto, a Microsoft percebeu que se quer que o Office 365 seja utilizado em bancos, em empresas de seguros e em negócios onde a conformidade, os requisitos de conformidade são extremamente exigentes, tem que ter coisas daquelas. Portanto, e qualquer arquivista olha para aquilo e reconhece ali o seu negócio e diz, olha, isto são as minhas coisas, não é? Embora, como eu digo, o Compliance Manager da Microsoft ainda tenha coisas que devam lá ser feitas. Mas pronto, mas já demonstra. Da mesma maneira que quando nós vamos ver, se calhar, não sei se suscita a vossa curiosidade, mas irem, por exemplo, aos sites da Azure, ao site da Amazon, do AWS, que é a cloud da Amazon, se vocês fizerem pesquisas sobre mecanismos de conformidade que essas soluções têm, vocês ficariam, se calhar, não sei para mim é o meu dia-a-dia, não é? Mas se calhar podem ficar surpreendidos. Portanto, a preocupação que estas empresas já têm, que os seus produtos tenham capacidade para implementar determinados tipos de requisitos, especialmente a gestão de informação, tanto comportáveis com RGPDs e com as mais variadas normas americanas e muitos países que têm normas muito concretas sobre isso, desde aí até à questão toda das várias conformidades. Neste momento é um dos pontos fulcrais dessas organizações, dessas empresas e desses produtos. Porque eles vendem isso no mundo inteiro e já perceberam que têm que ter a capacidade de garantir essas coisas. Portanto, o que é que isso quer dizer? Que eu acho que, mais uma vez, portanto, eu estou a ser extremamente aborrecido, peço imensa desculpa, mas esta coisa da mudança da tecnologia para a cloud vai ter estas consequências. E isto deriva de generalização de determinados níveis mais elevados de maturidade. O que é que isto quer dizer? É que essas grandes empresas, à medida que se vão apercebendo destas coisas, vão integrando nos seus produtos formas genéricas de lidar com estes problemas que acabam depois por ser adotados uniformemente. E isso acontece porque realmente as grandes empresas que são utilizadoras dessa tecnologia precisam disso. Estamos a falar de EDPs, Nestlé, estão a ver? Portanto, vocês vão imaginar um dia se a Nestlé fabricar um produto que provoca uma intoxicação generalizada, a Nestlé está bem tramada, não é? E, portanto, eles não querem isso. Portanto, e isso muitas vezes tem a ver com gestão de informação, com provar evidências de que está a fazer as coisas de forma correta, etc, etc. E, portanto, isto é um problema genérico. Portanto, a boa notícia para os arquivistas é que aquilo que são problemas com que nós, arquivistas, e agora ponho o chapéu de membro da BAD e desta área, temos vindo a reivindicar durante muito tempo,
está-se a generalizar. Ok? A má notícia é que, por estar a generalizar, vai fazer, se calhar, desaparecer a especificidade de alguns papéis dos profissionais, né? Porque passam a ser genéricos. Pronto, mas isto, todas as coisas más fossem destas, não é? Claro, claro que sim. Certo, obrigada. Doutor Maranhão, quer acrescentar muito rapidamente alguma coisa? Não? Então, há aqui ainda mais uma questão, que se calhar é para o Tiago, que refere que existem duas perspectivas distintas entre a LADA e o RGPD e o modo como o acesso é garantido, na forma como garantir o acesso e respeitar os dados pessoais dos titulares. Ora, só esse tema dava para estarmos aqui 3 horas ou 4. Exatamente, sim. Há dois problemas, até há o problema da perspectiva material do problema, ou seja, saber qual é que é o regime que se aplica a um pedido que é feito quando haja documentos administrativos com dados pessoais, depois há saber quem é que é a entidade competente para o efeito, depois, se é a CADA, se é a CNPD, e entre a CADA e a CNPD há historicamente uma disputa muito significativa, até com algumas palavras pouco simpáticas de parte a parte. Mas isso é uma novela jurídica que aqui interessa pouco. Aquilo que interessa no essencial tem a ver com saber se o direito de acesso que está previsto na LADA é o mesmo ou deve ser dado nos mesmos termos que o direito de acesso que está previsto no RGPD. E por muito estranho que possa parecer, a resposta é que deve ser o mesmo, o regime. Parece que não, mas deve ser o mesmo. Porquê? Porque se houver uma entidade pública, então essa entidade pública vai seguir o regime da LADA. Mas o regime da LADA, quando houver dados pessoais que estejam em causa, remete, e mesmo que não remetesse, como o direito da União Europeia vale mais, simplificando aqui os termos da discussão, mas vale mais do que o direito interno, aplicar-se ao regime do RGPD nesse caso. E se for uma entidade privada, aplica-se apenas o regime do RGPD. Conclusão. Seja aplicado pela SNPD ou seja aplicado pela CADA, o regime é exatamente o mesmo. É o regime que resulta do RGPD. E resultando do RGPD, aquilo que o RGPD diz no seu artigo 6º, que são, no fundo, as causas para a licitude do tratamento, e o acesso é uma forma de tratamento, uma delas é existir um interesse legítimo de terceiros. E esse interesse legítimo é sempre aferido num caso e noutro, quando houver dados pessoais. Depois há outras causas, mas este é aquele que é mais problemático. E, portanto, resumindo, apesar de aparentemente e do ponto de partida ser efetivamente diferente, no fim do dia, uma boa solução é a mesma solução. Obrigada. Uma última questão, antes de uma final que nós não podemos terminar sem fazer, e se calhar esta vai para o professor Borbinha, diz que a guarda da informação na cloud implica considerar requisitos de gestão da informação na fase de produção? Mas, obviamente, vamos lá ver, a desmaterialização, não é, Maranhão? A desmaterialização só significa uma coisa, não é? Que é a gestão de informação. Portanto, esta coisa de nós ir para a cloud, etc, só significa uma coisa, que é nós dizemos como é que nós vamos gerir os negócios hoje em dia são informação, não é? A maior parte dos negócios são informação. E, portanto, esta é a má notícia para os arquivistas, não é? Portanto, os arquivistas deixam de ser necessários porque aquilo que os arquivistas faziam antigamente agora é uma necessidade básica dos negócios desde o dia -1, não é? Têm que fazer as coisas bem feitas, senão podem acontecer coisas como receber um telefonema da Comissão Nacional de Proteção de Dados, né? Entre outros. E, portanto, é óbvio, é o bico. Certo. Só um último comentário meu, mas que também temos feito muitas vezes no grupo, é que uma das coisas que nós sentimos falta é
por um lado, a certificação dos sistemas de gestão da informação, haver uma entidade que pudesse certificar esses sistemas e garantir que elas estavam conforme os requisitos, quer de segurança, quer do que fosse, quer da própria gestão da informação, e por outro lado, a realização de auditorias aos sistemas de informação das organizações, pronto, não só auditorias financeiras, não só auditorias administrativas, mas aos próprios sistemas de informação, que também não têm sido, porque essas auditorias permitiriam fazer recomendações e com isso melhorar. A última questão que nós não, que é para os três e nós não podemos deixar de fazer é posta nos seguintes termos: será a Covid-19 colocada a transparência em stand-by? E se calhar este até podia ser o tema desta tertúlia, mas ficou para final de conversa e gostávamos de ouvir muito rapidamente a opinião dos três sobre esta questão. O professor Borbinha pode começar, se sentir... Eu acho que, como tudo, nós em engenharia temos este conceito que chamamos o transitório, que é quando temos um sistema que está parado e ligamos o interruptor, portanto, o que acontece dentro do sistema primeiro é um transitório, que é, fica tudo caótico e depois, passado um pouco, as coisas acalmam. Mas não sei se vocês já repararam, portanto, com as lâmpadas de incandescência, normalmente as lâmpadas fundem-se quando nós ligamos o interruptor. Portanto, raramente há uma lâmpada que se funde quando está ligada. E tudo que o Covid veio fazer foi isso, foi um transitório, não é? Todos, eu acho que já existe uma percepção geral de que, mesmo que daqui a uns meses estejamos todos vacinados e o risco para a saúde seja baixo, há coisas que não vão voltar atrás. Agora, a questão que está aqui é dessas coisas que nós estamos neste momento fazendo e daquelas que não vão voltar atrás, quais é que são aquelas que vão tocar o ponto que é o ponto da sua pergunta. Eu e Filomena, depois desta conversa da treta toda, sou obrigado a reconhecer e dizer não sei. Eu acho que é o que nós vamos aprender na fase seguinte. Nós precisamos que, primeiro, a nossa vida estabilize um pouco, para depois nos podermos dar ao luxo de procurar respostas a essa pergunta. Eu acho que qualquer resposta que se tente propor agora, neste momento, provavelmente não será mais válida daqui a 6 meses. Porque nós ainda estamos no transitório, ainda está tudo a mudar, não é? Nós ainda não percebemos disto tudo o que é que vai ser estável. Mas pronto, essa é mais uma questão. Quer dizer que é bom, vamos ter trabalho. Se calhar daqui a um ano podemos voltar a juntar-nos todos aqui e voltar a discutir isso, está a ver? Se calhar é essa a boa notícia. Certo, sim, seria um gosto. Doutor Maranhão. Eu, em relação, tanto às circunstâncias que temos vivido ultimamente, não é? Eu digo sempre aos meus colaboradores, amigos, vamos resistir para superar. Como é evidente, e também digo que isto não é um tempo para esquecer, é um tempo sempre para lembrar. E naturalmente partilho também da opinião do professor Borbinha. Não temos memória, não temos indicadores, não temos critérios plausíveis ainda que nos possam indicar qual será o futuro imediato. E então, nesse momento, concordo perfeitamente que o melhor é deixar passar a tempestade, aguentar o barco e esperar que o transitório seja muito breve, para depois sim avaliarmos e darmos o passo em frente firme, seguro, porque há futuro. Certíssimo, obrigada, Tiago. Ora bem, eu aqui a propósito da transparência em geral, não tenho uma perspectiva negativa, mesmo durante o Covid. Acho que, apesar de tudo, houve muitas coisas que nos tiraram, houve muitas limitações, mas acho que a transparência não foi restringida por aí além. Mesmo pois as questões, enfim, pelo contrário, acho que a transparência manteve-se bem e conseguiu-se um equilíbrio que é difícil, embora depois sem resultados, na proteção de dados pessoais. Houve estados em que as aplicações tipo Stay Away Covid tiveram resultados reais, em Portugal não serviu para nada, efetivamente. Mas independentemente disso, isso vê-se, por exemplo, nos trabalhos da CADA. Eu só estou na CADA há 1 mês e meio e, portanto, não estou a falar de nada para que eu tenha contribuído. Ao longo deste último ano, a CADA continuou com o mesmo ritmo, com a mesma cadência de pedidos que tinha antes. Portanto, não houve nenhuma alteração significativa
nem um aumento por um retrocesso do acesso à informação, nem um retrocesso do número de pedidos por falta de pedidos. Isso pode ser um indicador, enfim, como tantos outros que podemos levar em conta. E era só isso. Muito obrigado. Obrigada também. Damos assim então concluída esta tertúlia, com a noção de que realmente esta poderá ser apenas uma introdução para uma próxima ou até para um debate mais aprofundado noutros moldes. Pronto, nós ficámos com muitas questões por colocar, muitos comentários por fazer, muitas dúvidas por esclarecer, mas estas aqui foram muito importantes falar e foram muito esclarecedoras. Muito obrigada a todos e obrigada aos convidados também terem disponibilizado o seu tempo e terem permitido que esta conversa se alongasse mais do que o inicialmente pensado, porque é sinónimo de que sim, que estava a ser interessante para todos. Para mim foi muito interessante e foi uma honra poder moderá-la e poder ter um contacto mais direto convosco. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado mais uma vez. Obrigada. Tudo bom para todos. Obrigada. Boa noite, obrigada.